Dá para você ter uma visão unilateral da história. Você fala, não, é um determinismo político. Não. O que aconteceu ruim em relação à anistia foi muitos anos depois, no STF, no Supremo Tribunal Federal, através do relator Eros Grau, uma coisa que tinha toda a condição para rever, foi que a lei da anistia não devesse ser revista. Que os torturadores não poderiam ser processados, identificados e julgados. Hoje fazem 45 anos que o 30º presidente e também o último presidente a comandar a ditadura empresarial militar de 1964 sancionou a Lei nº 6.683, também conhecida como Lei da Anistia, que possibilitou o retorno de exilados políticos e a soltura e absolvição de perseguidos pela ditadura, o que de certa forma ajudou a pavimentar o fim da ditadura militar, mas não sem preparar a rota de fuga para os ditadores, torturadores e assassinos fardados que um dia ousaram tutelar essa nação. Traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Com a nova lei, quem havia pego em armas contra o regime ou mesmo os que haviam sido presos apenas por fazerem críticas públicas aos militares foram perdoados pela justiça militar. Muitos processos que corriam nas cortes militares foram anulados. Os exilados políticos puderam voltar para casa. A lei da anistia, projetada pela equipe do próprio general Figueiredo, parece à primeira vista uma benevolência. Mas na verdade, nas entrelinhas do projeto, onde se dizia crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política, também serviu para anistiar os agentes da repressão. Assim, os próprios torturadores estavam se livrando de serem julgados por seus crimes. Mas essa aparente benevolência do Figueiredo também tinha seus limites. A lei de anistia não abarcava quem havia sido preso por acusações de terrorismo, sendo considerado o terrorismo, o assassinato e o sequestro. Mas esses acusados que ainda tivessem com seus processos em aberto poderiam ganhar a anistia. Com Lula ou sem Lula, sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. Não que a lei de anistia tenha surgido de maneira espontânea por parte dos militares. Já há alguns anos atrás, movimentos de busca por presos e desaparecidos políticos já estavam se organizando. Um deles, que foi muito importante para o avanço da lei de anistia, foi o Movimento Feminino pela Anistia, em 1975, e o Comitê Brasileiro pela Anistia, em 1978. Houve muita pressão popular para que a anistia fosse ampla, geral e restrita, como dizia o slogan. Muitas manifestações ocorreram no país. Durante as sessões do Congresso, onde o projeto estava sendo discutido, o MDB, o único partido permitido como oposição ao Arena, o partido da ditadura, buscou de diversas formas derrubar a emenda que excluía os acusados de terrorismo. Mesmo com a pressão popular, a inclusão se manteve. Numa lei que foi aprovada a toque de caixa, Figueiredo sabia que o regime militar não se sustentaria por muito mais tempo e já ali preparava os caminhos para transicionar o poder para os civis com o menor dano possível à imagem dos militares. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Houveram diversas tentativas também de solucionar esse problema do perdão aos militares carrascos e torturadores. O MDB buscou escancarar esse absurdo, alterar o projeto de lei, mas nada adiantou. O relator do projeto era o Hernani Satiro, do Arena. Havia sido ministro do Superior Tribunal Militar e responsável pelos acusados de crimes políticos e rejeitou todas as emendas sugeridas que excluíam os acusados de terrorismo e incluíam os torturadores. Assim, a importante lei de anistia foi o início de um horizonte possível para o fim da ditadura, que libertou e repatriou companheiros que lutaram com as suas vidas contra a repressão e contra o projeto entreguista dos militares. Mas também foi a ponte que salvou das cortes os militares mais perversos e desumanos que já viveram, e já muitos morreram de velhos em suas casas confortáveis, usufruindo de seus auxílios milionários. Qual foi o maior erro que nós cometemos?
não analisar e valorizar a resistência do período da ditadura. Esse foi o maior golpe. A Comissão da Verdade, que foi importantíssima para o país, não poderia ter sido feita 50 anos depois do golpe. Não se estudou, não se aprofundou o que foram os 21 anos de ditadura.